Olá a todos que nos assistem. O programa Linha de Tiro de hoje vai mexer numa caixa preta que se recusa a ser aberta. É a Guerrilha do Araguaia, movimento que entre 1972 e 1974 mobilizou cerca de 70 guerrilheiros ligados ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que enfrentaram tropas do regime militar instaurado no Brasil a partir de 1964. O resultado desse confronto foi um massacre. Todos os guerrilheiros foram mortos e os corpos até hoje não foram encontrados. Para falar sobre este assunto, eu tenho aqui nos nossos estúdios o pesquisador Paulo Fonteles Filho, que há mais de 10 anos vem lutando incansavelmente para esclarecer a verdade e mostrar aos familiares dessas vítimas aonde estão esses corpos e o que fazer para que aqueles que foram responsáveis por esses desaparecimentos sejam punidos. Também está presente conosco o professor, historiador e cientista político Elson Monteiro. Ele vai falar sobre a importância histórica da guerrilha do Araguaia e o que ela representa hoje dentro desse contexto que nós vivemos de uma democracia representativa. Antes de nós iniciarmos este debate, nós temos um vídeo chamado Araguaia Campo Sagrado, que contém depoimentos de camponeses que participaram em 1972 e 1974 da guerrilha do Araguaia, colaborando ou ajudando os guerrilheiros, e também foram vítimas, foram sequestrados, alguns foram espancados, torturados. Nós vamos ouvir a partir de agora esses relatos. Sim, quando eu peguei o helicóptero lá, o helicóptero baixou, eu estava descendo aqui de cima da serra. Baixou, aí subiu, eu entrei dentro e subiu para cá. Começou a chegar aqueles pessoal, né? Ele começou a se esconder no mato, entendeu? Aí meu pai dava comida para eles. Aí eu mesmo era criança, né? Aí quando era na hora do almoço eu ia levar comida para eles no mato. Aí lá batia no pau. Aí ele vinha, comia, almoçar junto com nós. Aí ficava para lá de novo. Aí eu vim embora. Eles ficaram lá, eu fiz de comer para eles, chamei eles para nós matar uma galinha, fazer de comer para ele, a Dina não esperou. Eles estavam agoniados, estavam com fome, mas estavam agoniados. Eu digo, ô gente, mas aqui ninguém vem mexer com vocês. Invadiram na mata, depois chegou o exército chegou, foi humilhando todo mundo. E aí a história é essa, né? Me chamaram uma hora dessa, mas sei que hora dessa um pouquinho. Me chamaram lá para casa da judiaria, ficava assim em frente. Aí me chamaram, chega lá, já me penduraram, amarraram, eu assim, onde botar as mãos assim, levaram a gente com a corda aqui, aí passava um pau aqui, ou que tinha um regão de ferro lá, e tinha uma travessa lá, através da casa, ele botava uma corda lá e outra cá, um laço. Aí um pegar aqui na ponta, você empendurar você ficava com a cabeça para baixo e a bunda para cima. Aí eu falei, aí eu sofrer, empendurado, peguei choque por todo o canto do meu corpo, por as orelhas,
por a boca. Esse dente aqui meu aqui foi choque elétrico. Acabou com meus dentes, acabou. O choque mais que eu peguei na minha vida. Fui para dentro de um buraco. Passei a noite dentro de um buraco que eu nem vi. Todo quebrado, buraco fundo lá. Jogaram dentro do buraco e jogaram a tampa assim, passei a noite. Quando eu me tirar 7 horas do dia, não vi como foi que eu fiquei lá dentro, não. Só quando eu fui me levantar, cadê? Não dei conta. Coluna acabada de pancada, coluna acabada. Aí veio um agente de polícia, um senhor de Romeu. Mora ali, eu vou te matar bem ali em cima. Eu tinha um sapatezinho daqueles sapatinho conga, que estava caçando nele. Fui caçar o sapato ali. Não, senhor, é para vir com o pé no chão. Sempre vai morrer. Vai morrer, o que é que você quer? Aí subimos assim, subindo um altozinho de pedra, que é as pedras canga. Ele pegou assim meu ombro assim, só me levando lá pro buraco lá. Aí, olha para baixo aí. Eu pensei que quando eu mandasse para baixo, era para me empurrar lá dentro. Aí, olha para baixo aí. Eu vi aquelas moscas, eu vi terra de fora, dentro do buraco. Um pouco, muito não. A mosca, ele perguntou, quem é que tá aí? Sabe quem é que tá aí? Eu digo, sei não. Tu sabe, bandido? Eu digo, não sei, como é que eu vou saber assim? Tu sabe quem é? Não, senhor, doutor, não sei. Todo mundo era doutor. Doutor, não sei. Eu tenho um amigo ali. Mataram ele no mato, aqui na região de 2 irmãos. Mataram ele, cortaram a cabeça dele, o pescoço dele, cortaram o pescoço e levaram sua cabeça. Pra lá, o corpo ficou no mato. Jogaram no buraco lá onde eu tinha carro que era pra mim. Aí, rapaz, tu teve sorte, tu te livrou, safado. Tu te livrou. Isso aqui agora, esse buraco aqui vai servir pra cabeça. Pode estar a cabeça. Aí nós já saímos de 3 pessoas. Saiu eu, o Ari e o Raul, né? Eu sendo mais baixo da turma, né? Ari bem alto, o Raul também. Aí na descida de uma grota dentro da mata, muito fechado. Aí tava os mateiros estavam do outro lado. Nós passamos aqui e o povo e esses 3 passaram já por cima de nosso rastro. Quando nós descemos aqui no vão, aqui embaixo, no baixãozinho, nós chegamos primeiro do que eles. Viu? Enxerguei o mateiro, né? Mas como nós não tínhamos autorização de atirar em ninguém dos mateiros, aconteceu, o fato que aconteceu, né? Aí nós chegamos lá, achamos aquele bonito, limpo, nós ficamos lá, aquele dia andar assim encalado, meio suntando, né? Suntando, ficamos lá. Um pouco mais escutemos o ubim. O ubim é um cocozinho embaixo, e ele tem muita pai, quando entra nele, ele faz chá, chá, e aí rasgando aquela pá para passar, e eles iam vir. Aí nós cuidamos que era uma anta ou um veado, uma caça pesada, né, que vinha rasgando. Aí eu me coloquei, tinha 3 paus, e os paus plantas assim, essa carreira assim. O Iomar se colocou num na frente, eu me coloquei num no meio e o baixinho em outro. Ficamos tudo de espingarda lá, sabendo que era aquilo. E quando apresentou, foi um deles, o Ari. Aí lá apareceu o boné e aí já mudou o gênero nosso, a nossa natureza já mudou. Nós estávamos esperando uma caça, quando vem um do povo, né, já mudou. Porque ele já estava engatilhado, né? Não deu para mim avisar o Ari que estava na minha frente, nós não estávamos colados, nós andávamos sempre a distância um do outro, né? Aí não deu para mim dar sinal para o Ari, eu assinei para o Raul. Aí eu fiz só assim, para o Raul. Quando eu fiz assim, aí o rapaz atirou no Ari. Uma aguentou a espingarda por assim, quando ele saiu aqui nos peitos, o Iomar atirou em riba do coração dele. Também ele caiu logo, né? O pessoal disse que ele gritou, fez isso, fez aquilo, não deu um grito. Ele só caiu. E o outro atira no Raul. O outro volta, eu tinha um pauzão grosso, ele baixou assim, eu atirei nele. Rapei a camboca da espingarda, rapei, tomou a mochila dele. Ele recebeu o tiro, mas ele estava com a mochila nas costas e tinha um prato de esmalte. Aí o tiro deu no prato. Ele caiu, mas não feriu ele, né? Aí o cabo a pancada, né? O cabo caiu aqui, nós corremos lá, pegamos logo a mochila do outro sumiu. Deixou a mochila e sumiu. Mas tinha os documentos, tudo. Eu escondi assim com uns 15 metros, menos de 15 metros, mais de 10 metros pouco. Debaixo de umas empucas de pau que tinha lá. Aí voltemos aí, cuidamos logo de pescar o cara, cortar a cabeça, que chamava bico do papagaio, ninguém falava que era cabeça não. Ó, vocês estavam o bico do papagaio. Mas isso foi rapidinho, eles fizeram esse trabalho, foi rapidinho.
Eu acho que ele não tinha nem terminado de morrer ainda, quando terminaram de cortar o pescoço dele. Aí eles já tinham dado um saco de plástico para nós, branco assim como essa camisa sua, mas era um plástico grosso que nem se podia amarrar a boca e botar junto de qualquer coisa. Não tirava de sangue não, que não vazava não. Aí o rapaz falou pro outro, disse, agora tu leva dentro do bornal, que é o bornal de lotado cartucho, né? Ele disse, não, dentro do bornal não leva não, tu leva, porra. Tem que levar a cabeça desse bandido aí dentro. Aí colocaram a cabeça dele dentro do bornal, né? Bom, e aí nós despesquemos o homem, lá o cara lá e tiramos os documentos, tiramos a mochila, com tirar a mochila do documento dele, tá aí o nome dele, Ari, viu? Dentista e tal, a profissão dele. Aí levamos o rifle, revólver, relógio dele, tiramos tudo, levei minha cabeça. E uma coisa que eles falam, vejo em livro, cita, combate. Não teve combate. Combate é quando você troca tiro um com o outro. Isso aí é um combate. Mas quando você pega a pessoa viva, você pega uma pessoa viva, colhe dela o que quer e depois mata essa pessoa, corta a cabeça. É um pura, sei lá, contra o regulamento de uma guerra e de guerrilha. Você já pensou que uma pessoa está com a cabeça cortada? Você vê a pessoa cortando a cabeça de outro? Isso não é macabro? Cortando a mão aqui do outro. Tirar a impressão digital, que é para identificar o cara lá em Brasília, onde o serviço de SNI fazia na época. Fazer a impressão digital pelo próprio sangue da pessoa, no papel, e ali para você colocar a impressão do cara. Isso é correto? Isso aqui tudo é negativo da guerrilha do Araguaia. Aqui, ó. Lá no mato, tá? Aqui no helicóptero, tá? Aqui lá tirando as ossadas, tá? Aqui sobrevoando quando foram deixar esses corpos aqui, que aqui está o do Dr. Hans, tá? Aqui também, lá aqui com a cobra. Aqui novamente os corpos aqui, os 3 corpos no chão estendido lá quando chegaram, que eles foram mortos. Se você pegar um Vietnã, acho que aqui tem mais barbaridade que o Vietnã. Mas só que não é contado ainda. É contado assim, muita fantasia ainda, sem querer falar a verdade. Vocês viram alguma coisa aqui? Não, senhor. Então é ver. Vocês viram? Não. Vocês ouviram? Não. Então é ver, ouvir e calar. Então nós calamos. Porque sabia que ia ser punido. Então, é mais uma história do Araguaia. Aí está. Paulo Fonteles, o que é que tem a dizer a respeito desse livro, desses depoimentos? São depoimentos importantíssimos, eu acho que até agora não haviam sido colhidos, né? Esse documentário é um documentário produzido no sul do Pará pelo Evandro Medeiros, que é professor da Universidade Federal do Pará e também realizador de cinema. E é a expressão daquilo que de mais avançado existe do ponto de vista das pesquisas sobre a questão do Araguaia, porque ele reúne não apenas mateiros, ex-mateiros e camponeses, mas ele reúne também esse depoimento de ex-soldados que atuaram nesse processo todo. E a partir da introdução desses depoimentos, nós passamos a ter uma dimensão mais abrangente do que foi o processo do Araguaia, que não é simplesmente as 70 vítimas, os militantes políticos que se deslocaram para aquela região. Mas uma coisa que nos chama a atenção nesse processo todo, e quem diz isso são ex-soldados e ex-sargentos, que mais de 350 camponeses, entre 72 e 75, foram assassinados na região do Araguaia. Né? E a tragédia desse processo todo é que essa turma é anônima. Não é? E eles relatam, inclusive, fuzilamentos que aconteceram naquele processo. Por exemplo, tem 2 relatos que são absolutamente impressionantes. O primeiro, que ocorre em janeiro de 74, na região de São João do Araguaia,
E o segundo, em junho do mesmo ano de 74, entre Rio Mari e Xinguara. No primeiro foram assassinados 17 camponeses e no segundo foram 21 camponeses. Né? E essas histórias, elas permanecem, quer dizer, escondidas, pouco relatadas, e o depoimento desses ex-soldados vai nos dando, digamos, a dimensão da violência, do barbarismo com que as Forças Armadas atuaram naquela região, no sentido de combater a guerrilha do Araguaia. Professor Elcio Monteiro, como cientista político, historiador, o que você tem a dizer a respeito disso, contextualizando? A guerrilha naquela época ela foi restrita àquela região, né? Veja bem, mas ela era também fruto de um confronto global, né? Nós estávamos ainda na Guerra Fria, você tinha uma disputa de poder mundial de blocos, né? O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, pela Europa Ocidental, o bloco socialista, liderado pela União Soviética e China. E nesse contexto, as Forças Armadas dos países da América Latina foram usadas como agentes de repressão interna, aos chamados inimigos internos. Daí os golpes militares que ocorreram em toda a América Latina nesse contexto, apoiado naturalmente pelos americanos, pela OTAN. E por outro lado, o movimento de resistência a isso era visto e identificado com os dois grandes países que lideravam o movimento comunista mundial, a União Soviética e a China. Então esse era o confronto que eu chamo macro, confronto global. O PCdoB organiza a guerrilha rural no Brasil, inspirado nas teses maoístas chinesas na época, de que privilegiava a luta a partir do campo e a mobilização de massas camponesas. Nesse sentido, o PCdoB se instala no Araguaia, com os seus militantes, enquanto outras organizações de linha soviético-cubana operavam no eixo Rio-São Paulo, mas sempre também colocando a perspectiva da guerrilha rural. Bom, esse é o confronto macro que eu chamo. Isso aí está entendido. Agora, a grande questão que se vê a partir desse depoimento e de pesquisas como a que o Paulo Fonteles faz, é explicar o conflito micro, o que aconteceu efetivamente, os assassinatos, os desaparecimentos, como se deram esses confrontos, quem deu a ordem de que não haveria prisioneiros, seriam executados todos, porque num primeiro momento, quando o exército chega na região, alguns são apanhados e ficaram vivos, como Genuíno, esse pessoal. Mas a partir do momento que começaram os confrontos e que a guerrilha se mostrou obstinada e opondo resistência, veio uma ordem. Não tem prisioneiro, porque muitos depois foram apanhados vivos, desarmados e foram executados. Então havia uma ordem. As Forças Armadas, elas se baseiam numa hierarquia muito rígida. Um sargento, ele não toma uma decisão dele de matar. Assim, ele tem ordem, ele recebe ordens. O próprio comandante de operações na região, ele só vai ordenar isso se vier uma ordem de Brasília para isso. Olha, a ordem é não fazer prisioneiros, é executar. Então essas execuções, não só dos guerrilheiros, que eram na sua maioria militantes, oriundos do sul, sudeste, nordeste do Brasil, que vieram para o Araguaia, mas a grande questão dos camponeses, que realmente é como disse o Paulo, esse é o lado escuro da história. Certo. E o lado escuro, a gente vai já voltar a esse tema, porque justamente nós temos aí um depoimento em áudio na Comissão da Verdade, agora em novembro passado, do general Álvaro Pinheiro. Ele ficou 275 dias, se não me engano, lá nas matas do Araguaia, não ficou... Durante esse período todo ele foi intercalando e completou. Foi ferido em combate por um dos guerrilheiros e fez, na verdade, algumas revelações, mas nem tantas capazes de desvendar o caso. Ele, na verdade, omitiu mais do que esclareceu a sua participação no episódio. Vamos ouvir o que o general disse na Comissão da Verdade. Meu nome é Álvaro de Souza Pinheiro, eu sou general de brigada
do Exército Brasileiro, tendo passado para a reserva no ano de 2003, certo? Eu sou natural de Cuiabá, Mato Grosso, nascido a 19 de julho de 1900. Como primeiro-tenente em 1972, general, o senhor atuou na repressão militar de Ilha do Araguaia? Mas isso não tem a menor dúvida. Se eu estou dizendo que eu fui condecorado, inclusive, entendeu? Mas isso é absolutamente orgulhoso dessa participação. E eu vou lhe dizer o seguinte, não foi uma mera participação. Como eu disse para a senhora, o tenente operador de forças especiais, ele participa do processo decisório do mais alto escalão. Então as forças especiais... Mesmo como tenente? Mesmo como tenente. Nós trabalhamos em destacamentos operacionais que assessoram os comandantes de mais alto escalão. E as missões necessárias, aquelas que exigem mais capacitação, são as forças especiais que vão fazer, entendeu? Então é isso. O senhor poderia detalhar um pouco mais qual foi a sua participação ou a sua atuação? Desculpe usar o termo participação de novo, mas... Mesmo vou dizer a você agora, vou dizer a você a mesma coisa que disse para a companheira sua senhora. Né? Existem coisas, eu seria um amador, eu sei, eu tenho certeza que vocês não querem que eu passe um vexame na frente desses profissionais que estão aqui, que são todos do meu nível. Né? Eu não vou conversar com você sobre pessoas, sobre eventos, sobre datas. De jeito nenhum. Não vou dizer a você o que foi feito lá, porque não cabe a mim dizer. Até porque, eu vou ser franco, estou sendo muito franco. Vocês já ouviram falar na indústria da indenização? Todas as perguntas que me fazem é para alguém ganhar indenização na família. Você sabe que a mulher do Lamarca, vocês conhecem Carlos Lamarca, um dos maiores canalhas desse país, hein? Canalha! Desertor do Exército Brasileiro, traidor da pátria, hein? Esse canalha, antes dele desertar, ele pegou a família dele e mandou para Havana. Depois que... Não foi o PT, hein? Foi o FHC. Você sabe que a primeira indenização a ser paga foi paga para a família do Lamarca. E a senhora do Lamarca, ela ganha 14 mil reais por mês. O soldado Mário Cosel Filho, que estava de guarda, você está com nível de informação excelente. Eu estou... Seus colegas têm me contado muitas coisas. Eu estou muito satisfeito. Você não imagina como eu estou feliz com isso. Que bom. O soldado Mário Cosel Filho, a família dele, promovido a sargento, post-mortem, ganha 365 reais. Olha que coisa. Olha que coisa. Hein? É terrível isso, não é verdade? Mas é isso. O senhor poderia descrever o episódio no qual o senhor resultou ferido, que ocorreu em 3 de junho de 1972? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Essa pergunta é uma pergunta que você abriu agora comigo agora, viu? Mas eu vou lhe dizer o seguinte, o dia que eu tiver que contar isso, eu não vou contar para você. Você sabe para que eu vou contar isso? Eu vou contar para o editor-chefe da Newsweek, lá em Nova York, que ele quer saber também, que ele quer botar isso, que vai vender a doidada. Inclusive tem fotografias, sabe? Porque eu fui ferido nesse evento, sabia? Eu não vou dizer para você nunca em que condições foi isso. Agora eu posso lhe garantir uma coisa, que isso foi combate, entendeu? Não foi, não pense você que foi trancado num lugar, né? Eu com 10, e 1 ou 2, não foi assim não. Entendeu? Eu posso lhe garantir isso. E eu não sei se vocês têm conhecimento de como é um combate em selva, né? Curta distância, né? Você quando atira, não existe tiro para ferir, não é isso? E os tiros, e quando são frações, né? O mato cai, você estava escondido, deixa de estar. Isso é altamente, isso é uma coisa maravilhosa, não é? Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Agora que eu estou na reserva, agora eu não faço, agora eu sou atleta, sempre, entendeu? Mas eu lhe digo, eu fico muito satisfeito de ter vivenciado essas experiências. E a mata era muito fechada, né? Tem tudo que é tipo de mata, minha senhora. Só tem tudo que é tipo de mata. Primária, secundária, terciária, tem de tudo que é jeito.
entendeu? Isso aí varia com o local, tudo, né? O senhor foi ferido perto da localidade chamada Pau Preto? Olha, isso... De novo, mas você está muito informado, realmente. Não, eu não vou falar, não falarei pessoas, locais, datas e eventos, nada. Exatamente porque eu considero, eu vou lhe dizer uma coisa, o fato de eu ter sido ferido na primeira fase da campanha, uma coisa que eu nunca vou perdoar, são companheiros que começaram a citar o meu nome sem me pedir permissão. Eu hoje sou citado em tudo que é livro que tem aí, e que pior é que não é o bandido que está pro o cara que, entendeu, que me conhece, aí o cara, não, fulano de tal e tal, isso não, entendeu? Isso não tem cabimento nenhum. Eu não cito, e eu não cito exatamente por isso. Porque, por que eu falei daquele juramento? Aquele juramento, eu não sou ligado a pessoas, eu sou ligado a crenças, né? A minha responsabilidade, aquele juramento eu fiz, eu aqui tenho que olhar no espelho e saber se eu estou cumprindo ele, entendeu? Não me interessa que o fulano vai me dar ordem para... Ninguém vai me dar ordem para dizer coisa nenhuma, né? É isso. Você poderia detalhar, General Álvaro, a morte do Cabo Rosa nesse contexto? A morte do Cabo Rosa ninguém sabe. O Cabo Rosa, ele pertencia a uma equipe de inteligência da 8ª Região Militar, certo? Comandada por um sargento. E o Cabo Rosa, essa equipe descaracterizada, num determinado ponto da selva, próximo a São Geraldo do Araguaia, né, eles foram emboscados pelo Oswaldão. E o Cabo Rosa, ele foi morto imediatamente, porque ele foi o primeiro que entrou na zona de matar. E os outros se separaram e sumiram, um em cada direção. Então ninguém sabe até hoje corretamente o que hoje uma equipe, essa equipe, você vê, comandada por um sargento, cabo, não era uma equipe muito capacitada operacionalmente para esse tipo de missão de inteligência, entendeu? A 8ª Região Militar não é um comando operacional, é um comando administrativo, você entende? Então isso é uma coisa... O Cabo Rosa, a verdade é que ele morreu, e o detalhe, o Cabo Rosa ficou famoso não foi pela morte dele, é que o Oswaldão depois, ele se aproveitou da morte do Cabo Rosa para fazer uma operação psicológica. Não ultrapassem esse ponto, vão morrer, entendeu? E eu vou lhe dizer uma coisa, eu participei da equipe que resgatou o corpo dele 18 dias após a morte dele. Tá vendo? Isso eu posso lhe dizer. Essa equipe que resgatou, o senhor estava acompanhado do Major Taumaturgo Sotero Vaz? Conhece. Meu irmão mais velho, entendeu? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu não vou dizer se ele estava me acompanhando ou eu acompanhando ele, mas ele era o meu comandante, entendeu? O meu comandante era ele. Que bom, minha entendeu? pergunta para isso. Mas isso aí não tem nada de sofisticado e não tem nada de... Simplesmente é que exatamente eles compreenderam que aqueles indivíduos boa coisa não estavam fazendo lá. E não era para a comunidade deles, era para o Brasil. Uma coisa que os operadores de forças especiais souberam fazer bem é explicar o malefício que aqueles terroristas estavam fazendo ao Brasil. Porque eles eram incultos, ignorantes, semi-analfabetos, mas muito espertos. Eles entenderam, aquilo é uma região rica, castanha do Pará, e se aqueles caras ganham, o modelo do Araguaia, sabe qual era? Era um modelo maoísta, mas não era chinês, era albanês. Imagine se a Albânia, em 1975, podia ser modelo para o Brasil. É possível isso? Me diga uma coisa dessa. Modelo albanês. Você gostaria de falar, deixar registrado? Não, o que eu gostaria de dizer, eu disse aqui agora, é que nada pessoal. Eu considero que a Comissão Nacional da Verdade é uma farsa. A Comissão Nacional da Verdade, ela carece de legitimidade e de credibilidade. A Comissão Nacional da Verdade, ela é revanchista, ela pretende que se repita aqui o que está acontecendo na Argentina da Cristina Kirchner.
entendeu? Agora, eu considero que isso é opinião pessoal, hein? Não tem nada, não represento o Exército, né? Não tenho esse direito. Vocês que eu quero dizer, estou me dirigindo, não é a vocês, a esquerda brasileira vai dar um tiro no pé, porque a sociedade brasileira está começando a se informar e não vai se deixar engabelar por esse tipo de farsa. Eu considero a Comissão Nacional da Verdade. Bom, o depoimento do general é bem claro, né? Ele não contou absolutamente nada e me parece que a Comissão da Verdade perdeu uma boa oportunidade, inclusive, de questionar o general a respeito desse episódio. Se eu estivesse lá, eu teria sido bem mais contundente do que aqueles 2 perguntadores da Comissão da Verdade. Se bem que o general não ia falar nada. Não é, Paulo? O que é que você acha disso, desse depoimento do general? Ele esclareceu alguma coisa? O general ele é a expressão da direita militar brasileira, que no curso dos anos acabou perdendo uma luta política importante, que é a questão da luta de ideias no país. Porque hoje, grande parte da sociedade brasileira considera que a ditadura militar foi absolutamente terrível para a vida nacional brasileira. E não apenas para o Brasil, mas também para esse contexto da Amazônia. Quer dizer, quais são os produtos que nos reservaram na história a ditadura militar, aquele processo todo? Se não o trabalho escravo, se não a pistolagem, se não o fato de que nós temos, a partir desta presença militar nessa imensa região de fronteira da ocupação humana na Amazônia, o próprio desmatamento. Não é? Então, quer dizer, a manifestação desse general é uma manifestação que procura intimidar, né, como eles fazem aqui no Pará, quando a gente trata com relação ao problema da ABI no Pará e o recolhimento de ossadas do Araguaia entre 2001 e 2002, mas também revela que, na verdade, que eles estão com medo. Por quê? Porque hoje, na sociedade brasileira, começa a ter um debate importante no sentido de revisitar a lei da anistia de 79. E os que fizeram o que fizeram, não apenas no Araguaia, mas também como no país, possam pagar pelos crimes que cometeram. Não é? Quer dizer, o general não fala, e ele estava lá como tenente das Forças Armadas, do que aconteceu com quase 50 guerrilheiros que foram assassinados, do corte de cabeças, onde estão enterrados, né? Quantos camponeses e indígenas foram atingidos pela repressão política. Quer dizer, hoje no Brasil existe uma necessidade, inclusive, de nós debatermos os dados e os números oficiais sobre a ditadura militar brasileira. O Brasil hoje, oficialmente, tem em torno de 400 mortos desaparecidos, mas foi muito mais do que isso. 350 só no Araguaia entre 72 e 75. O Egídio Schwartz, que é um indigenista ligado à Comissão Pastoral da Terra, no Amazonas, diz que mais de 2.000 Airi e Atuari foram assassinados em 76. Então, os números da ditadura brasileira são muito superiores. E creio que a Comissão Nacional da Verdade pode nos ajudar não apenas a uma aproximação dos números da verdade, mas também o seguinte, é fazer com que esse general aí que falou que está na reserva possa pagar pelos crimes que cometeu, como também o Major Curió, como o Brilhante Ustra e como outros que ainda continuam vociferando os seus ódios contra aqueles que lutaram e resistiram para restabelecer as liberdades públicas e a democracia. Professor Elcio, a fala do general, você acha que ele esclareceu alguma coisa sobre o que de fato ocorreu do ponto de vista dos militares lá dentro? Não, aí eu continuo naquela fala que eu estava. Essa história micro dentro dos acontecimentos é que a história é escondida, é que a história que tem que ser desenterrada. E o general não ajudou a desenterrar nada. Né? Jogou mais uma pá de cal. Exatamente. Quando eu falei, é preciso saber como se deram esses assassinatos, de onde veio a ordem, de pessoas que foram presos e desapareceram, onde estão os corpos, tudo isso. A questão dos índios, os suruís serviram de guia para o exército, sim, na região, mas sob que condições? O sistema de coação e premiação, como os mateiros da região. Sabia-se que os que resistiam eram presos, eram torturados ou algo assim. Enquanto que os que colaboravam receberam lotes de terra nas estradas operacionais que foram abertas. O Exército demarcou a reserva dos suruís na época, mas os suruís também sofreram coação nisso aí. Então, essa história toda do conflito em si, lá,
é que precisa ser contada. Não interessa aos militares contar isso. Eu acredito que os documentos escritos, porque veja bem, a estrutura militar, ela é muito organizada. Isso aí, com certeza, cada fato tinha relatório escrito, era tudo guardadinho. Isso aí deram sumiço. Não se sabe por onde está ou deram sumiço. Né? A hierarquia é muito rígida, então cada ato cometido tinha uma cadeia de comando em torno disso aí. Não era da cabeça de qualquer um. Mas não é assim que funciona a hierarquia militar? Alguém manda lá de cima e alguém cumpre a ordem de baixo? Pois é, agora veja bem, isso que foi levantado pelo Paulo, a questão dos camponeses, porque os 70 guerrilheiros do PCdoB no Araguaia estão todos identificados. Exatamente. Todos identificados. Né? Mas e os camponeses? Porque eles estavam... O Oswaldão estava na região desde 1966. Então, havia todo um trabalho lá... Um dos primeiros a chegar, né? Exatamente. Para fazer o reconhecimento do terreno, né? Com o campesinato. Então, muitos camponeses davam apoio. Se não entraram, muitos não entraram diretamente, mas forneciam alimentos, davam informações, escondiam pessoas, tudo isso. E a repressão foi também em cima desse pessoal. Né? E essa história não é contada. Então o general não ajudou a esclarecer nada disso aí. Né? E outros que poderiam esclarecer estão mortos. E no caso dos Suruís, né? No caso dos Suruís, nós temos um depoimento do jornalista Ismael Machado, do jornal Diário do Pará, que inclusive foi premiado nacionalmente com o prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos. Libero Badaró também. Libero Badaró também, com a reportagem sobre o conflito, a participação no conflito dos índios suruís, que inclusive parece que cortaram cabeças de guerrilheiros do Araguaia. Vamos rodar essa entrevista com o jornalista Ismael Machado. Ismael, a guerrilha do Araguaia sempre foi um episódio ainda obscuro na história recente do Brasil, pós-1964. E dentre vários assuntos que dizem respeito à guerrilha, essa questão que envolve a colaboração dos índios Suruí e a participação deles, né, na guerrilha, é um episódio até então inédito do ponto de vista da grande imprensa do Pará e do Brasil. Né? Como foi a tua participação nessa série de reportagens? Como foi que foram colhidas essas informações? A que ponto tu chegaste para produzir todo esse material que redundou numa premiação nacional? Eu acho que a gente, para começar a falar um pouco disso, a gente tem que contar um pouco que a guerrilha do Araguaia ela não é só obscura, ela é mal contada ainda, né? Eu acho que a gente ainda está abrindo... eu acho que existe um período pós-ditadura que a gente precisa ainda contar direito o que aconteceu nos anos 70 no Brasil e no Pará. Eu acho que a gente está começando a poder contar essas histórias. A questão do Suruí, ela é resultado do fato de que, pelo menos há uns 3 anos, eu venho me interessando muito sobre esse assunto, né? Sobre essa questão da guerrilha do Araguaia. Então, acompanhei escavações de buscas de ossadas com o pessoal do Comitê da Verdade, né? Conversei com camponeses que participaram da guerrilha, que foram vitimados por aquilo, então andei muito já por aquele território, de São Domingos, Palestina, São Geraldo, então assim, já é algo em que vem atraindo meu interesse de uma forma muito, muito grande nos últimos tempos. Isso já resultou em coisas que foram interessantes, como eu conheci um ex-militar que ajudou a enterrar o Oswaldão, estava de plantão na base no dia lá em Bacaba. Conheci uma moça que é filha de guerrilheiro e depois ficou comprovado que ela era filha de guerrilheiro com exame de DNA. E morava aqui em Belém e não sabia da própria história. Então essas coisas vão... É uma história recente que é muito interessante. E a do Suruí, ela resultou muito de uma aproximação com Paulo Fonteles Filho, que é um incansável, né, por essa questão da guerrilha. E uma vez a gente conversando no almoço, e ele me falou assim que essa questão dos índios é que ainda não estava sendo contada. Ele me falou um pouco dessa questão do Suruí e eu me interessei. E aí eu fui pesquisar a respeito, né? E fui atrás de uma antropóloga da UFPA, professora Jane Beltrão.
e ela tinha ido fazer estudos na época que se abriu uma estrada, as OPs, né? E aí ela foi a primeira pessoa a fazer um relato acadêmico sobre o Suruí, mas muito superficial. Ela assim, não se queria falar muito, os índios falavam assim, mas ela ficou com aquilo. E aí eu fui procurá-la e ela me contou essa história, assim. E aí eu fiquei com essa coisa na cabeça, porque um ano antes eu tinha recebido já a menção honrosa do Vladimir Herzog por conta do dossiê Curió, que também, né, e aquela coisa, e o Curió, que foi o homem da guerrilha, pós-guerrilha, aquela coisa controversa demais. E aí eu digo, bom, vamos tentar fazer isso. E aí eu vendi essa pauta pro diário. E qual foi o gancho? Foi que um dia o Paulo Fonteles me liga e disse assim, olha, daqui a 2 dias o pessoal de Brasília vai estar lá, da comissão, na verdade, vai estar lá na aldeia. Aí eu disse, é agora, né? E aí eu consegui fazer, o jornal comprou a ideia e a gente foi para lá. Ficamos 3 dias, 2 dias na aldeia e um dia em Marabá, que foi quando foi instalada a Comissão da Verdade lá também, né? Me diz uma coisa, como é que foi a participação dos índios, né? Eles protegiam os guerrilheiros, eles escondiam, a questão foi o seguinte, eles tinham contato inicial através do Frei Gil, né? A verdade é que os suruís, a Keuara Suruí, eles sempre tiveram uma relação muito complicada com a população branca. Com castanheiros, primeiro, né, com os caçadores, depois com o pessoal do minério, com os garimpeiros, ou seja, sempre foi uma relação muito complicada, tanto que eles quase chegaram a desaparecer. Nos anos 60, 64, por ali assim, eles tinham pouquíssimos remanescentes da tribo. E aos poucos eles foram se reagrupando, né? Só que um dia chegou essa coisa, eles começaram a ter contato com os guerrilheiros muito superficialmente através dos padres que ajudavam, né, os guerrilheiros. Mas aquela coisa, não está me fazendo mal, não estou te fazendo mal, eu conheço, tem. Só que um dia baixa o helicóptero, né, do exército e aí se estabelece um estado de sítio, né? Se estabelece uma coisa que os índios não podem sair das aldeias e tem que passar a colaborar com o exército. Então assim, você tem que servir de mateiro, porque você conhece a mata, né? Ninguém melhor do que os índios lá para conhecer a mata. Você conhece todos os atalhos, né? Você sabe como chegar. E eles passam a ser guias. E passam a ser obrigados também até a confrontar com os guerrilheiros. Então, assim, tem um dos relatos que são mais complicados, é que eles foram obrigados, alguns, a cortar a cabeça, né, de guerrilheiros, porque tem relatos de que houve corte de cabeça de guerrilheiros para que se trouxesse para cá, para Belém, para que eles fossem identificados. E alguns índios tiveram que fazer esse trabalho sujo também, de cortar a cabeça de guerrilheiros e tal. Há relatos de que algumas índias foram estupradas por soldados, né, nesse período também, ou seja, e os índios não podiam sair, virou um estado de sítio, virou uma questão de campo de concentração, praticamente. Eles foram recompensados por isso, pelo governo brasileiro? Não foram. Não. É justamente o que está sendo discutido agora. Existe agora, foi instalada uma Comissão da Verdade Suruí, e eles estão contando a própria história a partir dos índios mais novos, que durante muito tempo eles não falavam nesse assunto, né? Durante muito tempo os índios não falavam entre eles mesmo, ficou entre os índios mais velhos. Só que a geração mais nova, ela começou a querer buscar essa história para poder justamente entrar com pedido de indenização, de reconhecimento, de reparação do governo brasileiro. Hoje eles estão com esse pedido? Eles estão com essa ideia. Eles têm um grupo que foi instalado para, em 2 anos, eles montarem um relatório da Comissão da Verdade Suruí, e a partir daí, logicamente, eles pediram as reparações devidas, né, ao Estado brasileiro, porque houve um processo extremamente violento, né? Os índios sabiam realmente qual era o objetivo dos guerrilheiros da mata, ou eles tratavam o guerrilheiro como um inimigo, mais um invasor, como foi o garimpeiro, como foi o Não. Nem uma coisa nem outra. Assim, eles não tinham nada contra os guerrilheiros, porque os guerrilheiros eram protegidos dos padres, que tinham uma relação boa com eles. Da mesma forma como os camponeses do Araguaia, logo no início, a maioria considerava, são os paulistas, né, como eles chamavam. Não eram nem amigos nem inimigos, não tinham nada contra, né? Não tinha uma consciência
da questão política que era aí, né? Que os terroristas, como os militares chamavam. Então eles cortaram as cabeças? Porque eles eram obrigados pelos soldados, foram obrigados pelos soldados. A ideia é a seguinte: vocês vêm com a gente e então, na hora que os caras matavam, eles disseram, agora tu corta a cabeça do cara e tal. Tu não sabe quantas cabeças foram cortadas? Não, porque isso é um tabu entre eles, né? Admitir isso para eles é complicado, até porque os Suruí, na concepção moral deles, um corpo insepulto significa completamente agride a religião deles, né? Então assim, até isso era complicado de falar, porque você separar o corpo, né, e o corpo não ser enterrado na sua integridade, para eles estava completamente contra a ideia dos deuses que se tinha, né? A concepção religiosa dele. Então isso, para muito tempo, isso virou uma coisa de tabu. E tanto quando você fala hoje com os mais velhos, né, os que participaram disso, os que eles disseram que não sabiam, foram obrigados. Tem essa coisa da violência, porque aí você imagina, você está numa tribo, chega um helicóptero, né, o helicóptero, como eles falavam, cheio de soldados e com aquela coisa armada até os dentes, aquela coisa, com aquela arrogância que tem o branco quando é superior, né, aquela coisa da força bruta e tal. E você vê como é que isso funciona. Então, os caras ficaram, eles não podiam sair da aldeia, não podiam caçar, não podiam ir ao riacho tomar banho. Então, assim, umas coisas ficaram no estado de sítio. Certo. Para a gente encerrar, qual é a tua visão, assim, bem sucinta, da guerrilha do Araguaia? Tu acha que a empreitada feita pelo PCdoB para derrubar o regime pelas armas e implantar uma nova ideologia no Brasil, ela foi equivocada, ou estavam certos? Isso não passava assim de um idealismo exacerbado? É sempre meio complicado a gente falar de algo fora do contexto da época, né? Eu já parei para pensar sobre isso, porque assim, me parece uma aventura. A primeira leitura que a gente faz é que pode parecer uma aventura quixotesca, né? Uma segunda leitura que a gente pode fazer é que a violência começou a partir da instalação do regime militar, né? Agora, talvez fosse algo fadado a não dar certo também, porque eu acho que seria muito complicado você estabelecer 1000 Vietnãs no Brasil. Eu acho que seria muita pretensão também. Agora, não se pode ignorar que eram jovens idealistas buscando algo melhor em relação ao país em que viviam. Não sei se a opção pelo Estado albânico ou pelo Estado chinês, maoísta, tal, fosse melhor para o Brasil. Também não tem, isso não entra muito na minha cabeça de que talvez fosse um Estado melhor para o Brasil. Mas também o Estado da militar também não era. Então, assim, na época, né? Na época não era. Então, eu acho que, nesse ponto, eu acho que é você lutar contra uma força que também está esmagando o Estado brasileiro. Então, nesse ponto, eu acho que a coisa fica equilibrada. Se sabia que, logicamente, o Estado brasileiro reagiria, né? O que eu acho que nesse ponto aí, você sabe que é uma guerra... de forma desmesurada. Pois exato. Até isso, você pode até considerar que, bom, é um estado de guerra, ok. O que eu acho que entra numa coisa que fica indesculpável, digamos assim, se a gente for usar essa palavra, é que numa guerra, seja ela qual for, você tem prisioneiros, e os prisioneiros são ficam na sua tutela. E o que houve é que a partir do momento em que, do chafudo de Natal, que é considerado, né, um episódio, não se teve mais prisioneiros. Todos que foram presos foram executados. Então aí entra o crime do Estado brasileiro, que é você considerar o inimigo, você tem que prendê-lo e ele tem que ficar sob a guarda do Estado. Ele não pode, e não foi o que aconteceu, você executou. Executar não faz parte de uma atribuição de guerra, né? Você tem que utilizar as armas legais que você tem. E aí há uma desculpa, digamos, uma justificativa militar, dizendo que assim, guerrilha não é uma guerra prevista pela Convenção de Genebra, o que também não é algo totalmente verdadeiro. Então isso não existe isso, né? Então essa maneira como o Estado brasileiro foi ao final contra os guerrilheiros foi extremamente covarde, né? E o fato também de você se recusar, de você até hoje recusar entregar os mortos e identificar os locais, ou seja, atrapalhar isso para que a gente possa
dar um acabamento a essa história, digamos, que a história merece, né? Seria quase uma forma de manter abafada a história. É abafada a história. Eu acho que existe uma resistência muito grande ainda dos setores militares que nós não vimos acontecer no Chile, não vimos acontecer na Argentina, que em determinados aspectos tiveram ditaduras muito mais violentas do que a nossa, né? Muito mais sangrentas do que a nossa. Né? Muito obrigado, Maia, pelo teu depoimento. Eu que agradeço. Viveu essa fase, né, entrevistando os índios, ganhou, foi premiado, e ele falou numa questão interessante, que hoje esse é o grande argumento do Exército para não abrir os seus arquivos sobre o que aconteceu na guerrilha do Araguaia, Paulo. De que não foi uma guerra contra guerrilheiros, foi uma guerra contra terroristas e um bando armado. Essa diferenciação é o grande mote dos militares para manter esses arquivos, digamos assim, fechados a 7 chaves. O que é que tu acha disso? Primeiro que essa é uma tentativa que lança a mão os militares, aqueles que participaram daquele processo todo, de tergiversar sobre o que aconteceu, não apenas com os militantes políticos do Partido Comunista do Brasil que foram mortos naquela região, mas também o que aconteceu no conjunto daquela região toda. O fato é que no curso desses anos todos, essa tem sido uma luta muito importante e que só tem conseguido ter resultado não a partir das informações oficiais, né? ou de militares graduados ou altamente graduados que estiveram na região. Nunca revelaram absolutamente nada. Curió, 2 anos atrás, disse que 41 foram pegos e foram mortos, não é? Mas, quer dizer, o que revela uma luta na sociedade brasileira no sentido de conhecer os verdadeiros acontecimentos daquela região. Os índios têm colaborado muito com isso, é um elemento novo, né? O prêmio, inclusive, que o Ismael Machado ganhou, os principais prêmios nacionais de jornalismo, foi em torno desse tema, revelando essa questão indígena nos termos, né, daquele confronto como um todo. Inclusive, eles foram muito atacados, não apenas pelas obrigações que tiveram que cumprir naquele processo todo, mas porque aquelas obrigações que lhes davam os militares rompiam, inclusive, com a própria cosmologia do entendimento desse indígena com relação à natureza, com relação aos seres humanos. Então, e a reconstrução disso não é uma coisa razoavelmente fácil, tem sido muito difícil. E a própria Comissão da Verdade Indígena, essa Comissão da Verdade Suruí, que é a primeira Comissão da Verdade Indígena do país, tem enfrentado, digamos, esse desafio, essa tarefa, né? Com base, naturalmente, nessa juventude suruí, né? Que hoje, grande parte deles estão na universidade. Você tem 20 alunos, né, suruí que estão na UEPA, que ajuda muito, né? Inclusive, a confeccionar esse relato e fazer com que esse relato se transforma, inclusive, num instrumento da luta pela perpetuação desses indígenas. Certo. Não é? Quer dizer... professor Elcio, esse argumento do Paulo, e em cima daquilo que o Ismael falou, do ponto de vista do vencedor, a ideia é não revelar, né, o que o levou a sufocar 70 guerrilheiros. Os métodos que foram usados para ser o vencedor. Exatamente. Qual é a avaliação que tu fazes disso? Não, eu acho que isso está respondido. Né? Os métodos foram cruéis, né? E vamos esconder isso aí. Porque, veja bem, eu me lembro do que o general Peri Bevilacqua, que foi um general que, num primeiro momento, ele apoiou o golpe daquela chamada ala castanista, mais liberal, e que, num segundo momento, quando viu o endurecimento da situação, se posicionou contra e atuou, inclusive, nos comitês de anistia. É verdade. E uma vez ele disse que, ao ouvir relatos, né, inclusive o general Peri Bevilacqua assistiu aqui em Belém, lá no IPAR, no antigo IPAR, um relato da mãe do Paulo, né, da professora Exilda. Nesse relato. Ele fez uma cara enojada e disse que aquilo envergonhava o exército brasileiro. Muita gente saiu chorando naquele dia. Quer dizer, generais que
se posicionaram dessa forma, porque o Exército Brasileiro, veja bem, ele tem uma tradição na história do Brasil, ele esteve envolvido com o movimento republicano, né? Ele esteve envolvido até com a campanha abolicionista, tudo isso. E no meio dessa trajetória tem algumas manchas, naturalmente. Uma delas é essa. A Guerrilha do Araguaia, então, representa uma mancha na imagem do Exército Brasileiro? Não, eu não falo a Guerrilha do Araguaia em si. Eu digo a repressão, os métodos de repressão utilizados contra os movimentos que combateram. Porque, veja bem, a Itália, um Estado democrático, liberal, enfrentou as Brigadas Vermelhas na Itália. Eles não recorreram à tortura. Eles criaram até esse método que hoje chamam de delação premiada. Na época eles chamavam os arrependiti na Itália, que era o seguinte: olha, meu amigo, é o seguinte, o que você fez foi isso, isso, isso. Pelo Código Penal italiano, você vai pegar 20 anos de cadeia. Mas é o seguinte, nós podemos reduzir para 5, se você colaborar. Eu te dou 10. Logicamente que muita gente não colaborou. E alguns, digamos, mais fracos nesse sentido, ideologicamente, do ponto de vista do grupo que ele participava, delataram, né? Foi um método que a Itália foi desmontando as Brigadas Vermelhas, além da investigação profissional, né? E aqui não, foram para a coisa mais primária que existe, a tortura. E a eliminação física, arrebenta, né? Com ele para ele falar. Se ele não falar, ele vai morrer e acabou-se, né? Então, e isso aí foi vergonhoso, porque no meio disso, além de já ser uma barbaridade você fazer isso contra o próprio militante, foi arrolado no meio disso pessoas inocentes, né, que não tinham nada a ver com a história. Agora mesmo tem 2 casos que têm sido falados: um corretor de imóveis venezuelano que foi preso em São Paulo e morreu sob tortura porque acharam que ele era guerrilheiro cubano, né, em São Paulo, e o caso daquele marinheiro Edgar Duarte ou de Aquino, alguma coisa assim, que tinha sido marinheiro, colega do Cabo Anselmo no pré-64. Depois disso ele saiu da Marinha, era corretor da Bolsa de Valores de São Paulo, não tinha nada a ver com Venezuela nenhuma. O Cabo Anselmo, em fuga por ali, fugindo dos 2 lados até, apareceu, encontrou com ele e pediu abrigo. Ele, em consideração àquela amizade, deu abrigo ao Cabo Anselmo. Só que aconteceu o seguinte: o Cabo Anselmo, e aí não se sabe se ele já era antes ou se a partir do momento que ele foi preso ele passou a colaborar com os militares, ele começou a entregar todo o pessoal da esquerda, tudo que ele sabia, né? Só que os militares, no rastro do Cabo Anselmo, descobriram que ele esteve escondido no apartamento daquele rapaz, e pegaram aquele rapaz. Quando o rapaz viu o Cabo Anselmo na prisão colaborando com os militares, ficou um dilema: o que é que a gente vai fazer com esse cara? Esse cara não tem nada a ver com a história, ele só escondeu o Cabo Anselmo por amizade, mas ele sai daqui e vai contar: olha, o Cabo Anselmo está lá colaborando com os militares, isso, aquilo. Deixaram ele preso meses, aí depois decidiram: vamos matar, é o jeito. Mataram. Ele morreu porque ele sabia que o Cabo Anselmo estava colaborando com os militares e que nunca teve nada a ver com a guerrilha. Na verdade, muitos militares foram perseguidos pela própria repressão política, né? Você tem dados que indicam que mais de 7 mil militares perderam patente, não ascenderam de patente, foram perseguidos, foram presos, né? Então, quer dizer, eu não tenho dúvida. Depois de 64, foram muitos caçados porque apoiaram o Jango. Você tem o caso do Felipe Vilar, você tem o caso do Rui Moreira Lima, que era uma figura extraordinária, herói da Segunda Guerra, quer dizer, da aeronáutica, Lott, né? Marechal Lott, quer dizer, você teve elementos nas forças democratas que foram perseguidos, que foram acuados. E por isso que a afirmação... Brasil, eu tenho que fazer essa indagação, porque ela é mais do que uma indagação, é uma provocação para ti, Paulo, e para o Elcio. Vamos admitir que o processo de doutrinação da Guerrilha do Araguaia, dos guerrilheiros do Araguaia, tivesse dado certo, e aquelas massas camponesas tivessem aceitado, né, que era preciso derrubar o regime, depor o regime até pelas armas, porque partiria do campo para a cidade, que era esse o objetivo. E esse movimento atingisse o Nordeste, o Centro-Sul do Brasil e conseguisse depor os militares, né, do poder. O Brasil hoje, que país seria o Brasil hoje, da tua avaliação, Paulo? Eu acho que seria um país mais avançado, porque eu discordo dessa visão que
que é preconizada principalmente pelos militares. Você tem arautos, por exemplo, como o Jarbas Passarinho, que vive preconizando isso. Né, que a luta no Araguaia era para fazer uma Albânia, uma nova China, né, transformar o Brasil numa república comunista. Isso não é verdade. Socialista. Quer dizer, a luta no Araguaia era uma luta pelo restabelecimento da democracia no Brasil, né, pelo restabelecimento das liberdades públicas. Né, e ela aconteceu, você, por exemplo, você pega... Em que momento ocorreu a diáspora do Araguaia? Que o conjunto grosso dos militantes políticos vieram depois do AI-5. Né? Aqui você tinha uma área, alguns já estavam aqui desde 66, como o professor Elson lembra, né? Lembrou aqui nesse nosso debate, né? Mas a grande diáspora dessa turma foi exatamente com o AI-5, porque eles iam ser mortos nas cidades, né? Eles iam ser assassinados nas cidades, como foi o Carlos Marighella, né? E outros da luta em armas pelo restabelecimento da democracia no Brasil. Então, quer dizer, nós precisamos enfrentar essa visão, essa ideia, porque é o seguinte, é uma ideia que rebaixa o papel daquela luta como um todo. Não é? Quer dizer, e o sentido do Araguaia era o sentido de travar essa luta pela democracia, mas também de fazer a luta no sentido da própria ocupação na Amazônia, dos projetos para a Amazônia. Não é? O que se transformou a Amazônia com a vitória militar no Araguaia? Houve a permissão de uma penetração econômica na região, de grandes grupos econômicos na região, você tem um recorte de todo o problema da estrutura fundiária dessa região, e você tem a cultura da violência, que envolve pistolagem, que envolve o trabalho escravo, né? Quer dizer, que até hoje o Pará ostenta digamos, os primeiríssimos lugares nesse ranking, em função de uma estrutura que não se alterou em 40 anos na vida brasileira, que é o problema da estrutura da terra, e a necessidade de você ter um modelo, quer dizer, que democratize as terras do nosso país. Certo. Né? Elcio, o Brasil seria diferente? Olha, isso é complicado, né? O próprio Israel Machado falou há pouco sobre isso. Isso é complicado. Eu vou discordar um pouco do Paulinho aí algumas coisas. Eu acho que as organizações de luta armada, elas não tinham como projeto principal a redemocratização do Brasil no sentido de reimplantar no Brasil uma democracia liberal como existia antes de 64. Havia um projeto de implantação de um regime socialista. Não é? A LN, MR8, PCBR inspiravam-se basicamente na Revolução Cubana, no modelo cubano, de implantar um regime socialista de modelo cubano no Brasil ou soviético. Né? O PCdoB com a AP, Ação Popular, estavam mais próximos do chamado modelo chinês, e depois a questão da Albânia é quando, na luta interna na China, que o grupo do Deng Xiaoping vai assumindo e o Mao Tse-tung vai perdendo espaço, há um afastamento da China, e a Albânia mantém, digamos, aquela radicalidade política que faz o PCdoB, naquele momento, se aproximar. E a AP depois entra no PCdoB. Né? Então, o projeto era isso, de implantação de um regime socialista, que passa por estatização absoluta da economia, né, por várias coisas. Isso tem complicações? Tem. Há melhoras em vários campos? Há. É comprovado, por exemplo, na área de saúde, de educação, né, as conquistas que ocorreram nos Estados socialistas. Agora, existe censura? Existe algum tipo de repressão a dissidências políticas? Existe. Né? Então, eu vejo o seguinte, é imprevisível isso. Você dizer o que ia acontecer, que desdobramento ia ter. Ia se criar um socialismo com cara brasileira? Ou ia se reimplantar, copiar modelos de fora? É imprevisível, isso não aconteceu. Agora, eu acho o seguinte, que a luta pela redemocratização, ela passou a ser, a partir do momento que as organizações de luta armada estavam derrotadas, se resolveu constituir no Brasil, na sociedade brasileira, uma grande frente política que reuniu os liberais da OAB, da ABI, do PMDB, na época MDB, com o Partido Comunista das várias facetas, PCB, PCdoB, e militantes do MR8 foram para o MDB, esse tipo de coisa toda. E a igreja, a CNBB, entrou numa grande frente política pela redemocratização. Nesse momento é uma luta pela redemocratização. Isso, eu diria,
que é o período, vamos dizer, pós-73, ou pós-72. Até aí as organizações de luta armada estavam separadas do projeto liberal de redemocratização, lutando por um Estado socialista no Brasil, cujo modelo era o modelo que você tem que reconhecer que tem um viés autoritário, o modelo soviético, né? O mesmo modelo cubano, independente de conquistas sociais que existem em Cuba e que são reais, você tem que reconhecer o viés autoritário que existe também em Cuba, né? E determinadas situações que podem ser questionadas. Certo. Então, nesse sentido é que eu discordo um pouco aí do Paulo, mas o que eu acho é que isso aí é tentar fazer uma previsão. É improvável, né? É uma coisa improvável. E hoje nós temos uma outra realidade também, né? acontecer? Recentemente, em julho, foram para as ruas massas insatisfeitas com todo esse modelo político e ideológico que nós temos no Brasil. Eu queria uma rápida avaliação do Paulo Fonteles, porque me parece, e eu já estou vendo aí nas redes sociais, uma sinalização de que essas manifestações devem voltar com força total, até mesmo nesse ano eleitoral. Para a gente concluir, o debate está ficando gostoso, mas o nosso tempo já está avançando. Eu queria do Paulo essa avaliação dele desse momento político. Antes disso, essa questão que o professor Elcio levantou, por exemplo, eu sou de uma organização comunista, né? Eu sou até hoje filiado militante do Partido Comunista do Brasil. Mas nós só podemos preconizar, digamos assim, a superação dessa etapa da vida se a gente tiver democracia. Né? Então, quando a gente levanta assim, olha, a luta no Araguaia era pelo restabelecimento da vida democrática, é verdade na medida seguinte, que estas organizações de esquerda teriam condições de apresentar as suas ideias para a sociedade, né, em torno daquilo que a gente vive hoje. Né? O Brasil é um país, quer dizer, claro que tem muitas imperfeições na democracia, a gente sabe quais são os seus limites, mas nós avançamos muito com relação àquele período todo. Quer dizer, o exemplo do Araguaia, o exemplo da luta urbana, de muitos brasileiros que foram mortos, quer dizer, é um legado importante para nós percebermos a estatura da vida democrática brasileira e consolidá-la fundamentalmente. Por isso que neste cenário, quer dizer, é importante você ter uma Comissão Nacional da Verdade, quer dizer, todos os países que passaram por momentos como esse fizeram as suas comissões. O caso mais proeminente é o caso da África do Sul, né, que ajudou a projetar muito a figura do Mandela, né, no mundo todo, mas você tem também na Argentina, né, com a questão da punição dos militares argentinos, que acho que é uma tarefa que o Brasil não pode vacilar com relação a ela. Como também não pode vacilar em ter, digamos, meios no sentido seguinte, de comportar essas manifestações todas que ocorreram no ano passado. Né? E nós sabemos o seguinte, que em meio de uma disputa política, esse ano, por exemplo, eu não tenho dúvida, Carlos e professor Elson, de que a direita brasileira vai jogar pesado para desestabilizar o governo da Dilma, para criar problemas, constrangimentos. Não é? Você tem o problema da Copa do Mundo, né? Que vai ser um evento, o mais importante evento mundial de 2014. Eu não tenho dúvida que as elites brasileiras vão tentar insuflar a juventude brasileira contra a Copa do Mundo. Perfeito. Né? Quer dizer, eu tenho essa convicção. Agora nós precisamos enfrentar isso no sentido, inclusive, o seguinte, de que uma das questões centrais que tem que estar na pauta do movimento nas ruas é a democratização dos meios de comunicação do país. É um absurdo, por exemplo, você ter no Brasil 6 ou 7 famílias que são donas, que têm um verdadeiro latifúndio da mídia. Isso, e aqui no Pará, 2 famílias. Isso nós vamos fazer um programa, linha de tiro especial, para tentar abrir essa caixa preta aqui no estado do Pará, brevemente. Fundamental. Infelizmente, o tempo avançou. Eu dou 30 segundos para o Paulo, para as suas considerações finais, e 30 segundos para o Elcio, para as suas considerações finais. O programa está gostoso, mas a gente tem que acabar. Não, primeiro eu queria agradecer o convite. Eu acho que o tema escolhido é um tema pertinente, é um tema que faz parte da vida democrática brasileira. Quer dizer, um povo que não tem memória não é povo, é bando. Não é? E você tem que alinhavar essa questão da luta pela memória, como também pela luta pela verdade e a luta pela justiça. Não é? E acho que programas como esse ajudam muito para que a gente possa fazer com que a sociedade debata, porque esse é um tema que interessa a todos nós hoje. Não é? E eu tenho a convicção de que no Pará nós temos esse desafio. Por exemplo, agora em fevereiro nós podemos instalar a nossa Comissão da Verdade no Pará. Quer dizer, o tamanho da responsabilidade desse trabalho. Né? Foi votado na Assembleia Legislativa.
essa comissão da verdade deve ser instalada agora. Quer dizer, vai ser uma comissão que vai reunir deputados estaduais, mas também a sociedade civil, né? Organizações científicas. Quer dizer, nós precisamos fazer um esforço para mergulhar nesse período da vida do Estado, para entender algumas coisas que são inexplicáveis, como, por exemplo, por que destruíram a Estrada de Ferro Belém-Bragança em 65? Né? Quer dizer, nós poderíamos todos irmos assistir a marujada, que acontece nesse período, de trem, né? Quer dizer, qual foi o impacto disso na economia do Estado? Barato, transporte barato, né? Você tem uma outra questão, por que destruíram aquela companhia paraense de aviões aqui, de voos? Né? Paraense, e passaram para a TABA. Como destruíram a Panera a nível nacional. Destruíram a Panera a nível nacional. São temas apaixonantes. Que nós precisamos nos debruçar. Então, nesse período da vida nacional e da vida do Estado também, quer dizer, nós temos essa oportunidade de fazer essa investigação. E não é uma investigação militante, é uma investigação que envolve as universidades, as instituições, no sentido da gente restabelecer, né, a nossa história, para que a gente não cometa mais. Porque o sentido de tudo isso é vacinar a consciência social de que nós não podemos mais ter ditadura no país. Quer dizer, e que o caminho democrático do voto, né, de você ter uma democracia com muitos partidos, né, quer dizer, é uma necessidade do tempo atual, né, para fazer valer os interesses populares de emancipação da vida brasileira. Perfeito. Dentro do espírito da tolerância democrática, 2 minutos para o professor Elcio. Veja bem, primeiramente agradecer o convite e parabenizar, né, a iniciativa da Fundação Metrópole, da Fundação Metrópole, porque isso aí já ajuda a quebrar um pouco esse monopólio, né? Porque está sendo jogado isso na internet, vai ser visto por muita gente e ajuda a quebrar esse monopólio, porque nós sabemos que realmente a grande mídia, ela é controlada, não por uma censura do Estado nesse momento, mas que nós temos uma democracia liberal aí, mas pela censura dos interesses políticos e econômicos dos donos dessas empresas, que estão articulados com estruturas de poder muito fortes, envolvendo inclusive muito dinheiro e muitas outras coisas, né? Em relação a essa questão das manifestações, eu acho que tem um problema que é complicado no Brasil de hoje, que é o problema da corrupção. E o problema da corrupção envolve a questão da péssima qualidade da saúde, da educação, de tudo isso. Eu acho que isso foi um pouco o mote que levou aquelas pessoas às ruas em junho. Quando pediu, queremos hospitais padrão FIFA, saúde padrão FIFA, quando se sabe que o Maracanã, derrubado e construído outro, muito bom, igual ao que está aí, a avaliação de avaliadores, engenheiros, construtores, seria 600 milhões. E a reforma do Maracanã custou 1 bilhão e 200 milhões. Isso é um absurdo, né? Quer dizer, houve uma roubalheira muito grande. Então, isso é problemático. Então, eu acho que essas coisas, e a questão social, que ainda é forte no Brasil, vastas parcelas da sociedade brasileira continuam marginalizadas, de uma assistência educacional, de saúde, de moradia, de saneamento, de tudo isso, estão fora. Então os problemas estão aí. Então é muito fácil que haja uma mobilização em cima disso. Agora, a mobilização pode ser manipulada? Pode, como bem falou o Paulo. Pode ser manipulada pela direita, ou por uma extrema esquerda aí, que acaba às vezes servindo até a direita. Exatamente. Em determinadas situações. Carbonados dos dois lados, né? Veja bem, Hitler foi um grande agitador social. Os nazistas mobilizaram massa nas ruas, aproveitando o quê? Uma crise profunda da Alemanha, política e econômica e tudo. Então, isso ocorre, né? Mas o que eu encerro mesmo é parabenizando que esse programa continue e que realmente é assim que a gente vai rompendo um pouco essa caixa preta que procura encobrir tudo aí, como até hoje encobrem os detalhes da guerra que se travou no Araguaia. Exatamente. Nós encerramos o programa Linha de Tiro. É assim, vai ser sempre assim. Polêmico, ousado, corajoso. Eu desejo a você um feliz 2014 e venha conosco, participe, ouse, debata,
e deseje boa sorte para nós. Nós vamos precisar muito. Até mais. Beleza. Excelente.